Fala pessoal, eu sou Cris, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast semanal Jus Locus Cast. Para você que ainda não nos segue, segue a gente no Instagram, @JusLocusCast e o mesmo no canal no YouTube, @JusLocusCast. Vai lá, se inscreve, deixa seu likeinho, agora sim, vai lá. E ativa o sininho também, né? Isso, e ativa o sininho. Esse likeinho ficou massa, né? Deixa um likeinho, é importante. Deixar um comentário também pra gente. Então, hoje a gente está aqui com uma pessoa que é uma grande amiga. É uma pessoa que a gente viveu assim, uma jornada de 1 ano aí fazendo uma formação em constelação. E eu sou muito feliz de poder trazer ela aqui por conta disso tudo, né, que a gente viveu. A gente terminou aproximando e hoje ela está aqui com a gente para trazer as experiências dela. Para trazer um pouco do conhecimento dela, que é o mais importante aí. Vamos lá, Camila Paixão, se apresente aí pra gente. Seja bem-vinda, Camila. Quem é Camila Paixão? Fala aí pra gente. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, é um prazer poder falar, né? A gente vai conversar um pouquinho aí e nessa conversa eu acredito que a fala vai vir muito, né? Não só por eu estar falando, mas o porquê, né, dessa fala. Então é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês algumas das minhas experiências, um pouco do meu conhecimento. E Camila Paixão, eu acho que é um ser em constante transformação, né, em conhecimento. A constelação foi algo que me pegou assim de uma forma muito forte e eu hoje estou me redescobrindo. Eu acredito que é mais ou menos isso. E cada vez mais profundo, né? Mas eu sou formada em psicologia, vai fazer 15 anos já a minha formação. Então foi a minha primeira formação básica, né? Sou formada em educação física também, a maioria das pessoas não sabe. Essa é novidade para mim também. Eu sabia disso, eu sou uma caixinha de surpresas. Que massa. Sou formada em educação física também, mas nunca atuei, né? Acabei ficando na psicologia mesmo. E fiz alguns outros cursos aí ao longo do ano e o que eu finalizei mais recentemente foi a formação em constelação familiar, que brilha meus olhos no momento. Uma jornada, né? Uma jornada para dentro, né? Para dentro. Uma viagem interior, vamos dizer assim, né? Que massa! E hoje a gente vai falar aqui sobre missão e propósito. É um tema bem pulsante, assim, um tema bem forte e um tema que mexe com muita gente, né? Todo mundo vive esse tema, né? Em algum momento da vida esse tema vai chegar na vida das pessoas, né? Sim. Então a gente falar disso, eu fico muito grato mesmo, você por estar aqui e por tratar desse tema. Que eu sei que você tem uma experiência muito boa, tanto pela parte acadêmica, vamos dizer assim, né, de estudo e tal, quanto pela própria jornada da sua vida, né? A gente que viveu lá na constelação esse ano, a gente conhece um pouco um do outro, e aí a gente termina vendo que, de fato, você domina essa temática, né? Vamos lá, diga aí, por onde a gente começa, a diferença, né, de missão e propósito, o que é que a gente pode falar disso aí? É interessante, porque, na verdade, missão e propósito são temas que a gente ouve muito e a gente entende como sendo uma coisa só, né? Eu comecei a observar a diferenciação disso justamente dentro da visão sistêmica, né, familiar. Então, a gente ouve muito sobre missão, não só profissionalmente falando, mas sobre tudo, né? Eu acredito que tem uma visão muito religiosa mesmo, né? A constelação não tem nada a ver com religião, a gente já sabe disso, mas em termos de religião mesmo, as pessoas falam muito sobre missão, sobre qual é a sua missão aqui na Terra, né? Então, fica como se fosse uma coisa só. Mas na visão sistêmica, a nossa missão e o propósito de falar sobre isso foi muito para falar sobre a parte profissional, né? A missão, ela tem muito a ver com o seu sistema, né? Então, normalmente, a nossa primeira profissão, ela é escolhida, né? Por algo que faltou lá no nosso sistema, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu escolhi a psicologia, porque eu acho uma história super legal, assim. Foi muito intuitivo.
Eu simplesmente ia fazer medicina, meus pais são médicos, eu ia fazer medicina. Sempre quis algo na área de saúde, porque de fato era algo que fazia sentido para mim. Mas eu ia fazer medicina, não passei no vestibular, eu falei, vou testar o vestibular da UNIT só pra ver mesmo se eu passaria. Mas fiquei sem saber o que eu poderia escolher. E aí tinha odontologia, que eu já tinha pensado em fazer, tinha educação física, que também já tinha passado pela minha cabeça, e a psicologia nunca tinha passado na minha cabeça, nunca. Mas, na hora de escolher, a psicologia ficou como primeira opção, a educação física como segunda, e a odontologia como terceira opção. E aí eu acabei de me inscrever no vestibular, desci, fui no prédio vizinho, que tinha uma amigona minha que morava lá, e eu falei, Lili, eu me inscrevi no vestibular. Ela, que legal, de quê? Eu falei, psicologia. Aí ela virou pra mim e falou assim, Mi, interessante, você sempre foi uma amiga, assim, muito acolhedora, sempre teve uma escuta diferenciada, sabe? Sempre deu conselhos muito legais, acho que faz sentido. E foi quando eu falei pra ela sobre a minha inscrição, que ela me deu esse feedback, eu me arrepiei toda. E parecia que tinha caído uma ficha, tipo, realmente faz sentido. E foi aí que eu decidi que se eu passasse, eu cursaria, né? Então eu fiz, e ao final do segundo ano de psicologia, eu acho que eu tenho TDAH não diagnosticado. Quem não tem? Vimos falando sobre isso, né? Se todo mundo fizer um teste, todo mundo vai dar que tem. Porque eu achava que eu tinha muito pouca coisa para estudar, mais. porque eu estudava, era tarde e noite. Eu tinha aula, às vezes, tinha dias que era de 1h20 até 10 horas da noite. Sim. Mas eu me sentia ociosa. Então, eu decidi fazer alguma outra coisa. E aí, foi quando eu resolvi fazer educação física, porque também sempre fui do esporte, sempre gostei de praticar atividade física. Vôlei, né? Eu sempre joguei vôlei, Mas fazia academia, mas vôlei sempre foi minha paixão. Até hoje inclusive, quero voltar. Sim. Mas natação e tudo, sempre tive muita aptidão mesmo física, sabe? E aí, fui fazer educação física e me falou, você não vai largar a psicologia, porque depois pode ser que lá na frente você queira voltar, então você vai fazer as duas. E eu fiz as duas. E como a educação física foi licenciatura, né, são só 3 anos, eu acabei as duas no mesmo semestre. Meu questionamento ia ser, você fez primeiro educação física ou fez primeiro psicologia? Mas terminou que você acabou junto. Acabei junto. Eu comecei psicologia antes, porque são 5 anos, mas a educação física são 3, então eu terminei as duas no mesmo período. Achava pouco, tinha 18 matérias no semestre, não perdi nenhuma matéria. Vale ressaltar, era boa aluna, não perdi nenhuma matéria. E foi aí que eu comecei a entender que existia, digamos assim, um propósito nisso, né? Porque na escola não era ruim, mas não era tão boa porque eu não estudava coisas que eu realmente gostava. Então, quando eu fui para a faculdade, eu sempre fui boa aluna porque eram coisas que eu gostava, assuntos que eu gostava de estudar. Despertava seu interesse. Isso. E aí ficava mais fácil, né? Aconteceu muito isso comigo, assim, eu na época da escola eu realmente não me destacava assim enquanto aluno, né? Mas na faculdade, né? A gente fez faculdade juntos, inclusive. Você aí, tinha tentado uma faculdade diferente antes, né? Biologia, né? Tinha entrado para biologia, mas aí a família me trouxe para o direito, né? A questão da missão, né? Pelo sistema familiar, então eu fui muito para o direito por conta do sistema. E na faculdade, realmente, assim, eu de fato estudava. Sim. De fato, eu era um bom aluno, né? Sim. Eu era um aluno dedicado. Então, esse primeiro momento, você falou que fez os 2 cursos e tal, mas o curso Os 2 estavam na minha missão e eu descobri isso recentemente. Muito engraçado, né? Assim, descobri não, veja. Sim. A missão é sempre algo para você se relacionar com o sistema, né? Se eu for olhar na minha árvore genealógica, assim, por alto, eu vejo muito sofrimento psíquico, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, né? Pessoas com necessidades mesmo, com internações psiquiátricas, com sofrimento, depressão, enfim. Então, assim, é como se a psicologia, né? Eu vim como se fosse para curar uma dor do meu sistema. Né? Então, essa seria a minha missão dentro da psicologia, curar essa dor do meu sistema, tá? E aí, também tem outras coisas, né? Então, por exemplo,
dentro da psicologia, eu fui entrar para trabalhar dentro de um hospital maternidade, que meu pai trabalhou durante muitos anos. E eu, como uma boa filhinha do papai, querendo dar orgulho para ele, né? Eu tentei como se fosse dar continuidade ao legado dele. Então, ele sempre foi referência nacional, até mundial, de alguma forma, sobre a amamentação. E todos os anos, na época do Agosto Dourado, né, que é o mês dedicado à amamentação, eu sempre sou convidada para palestrar também. Então, é como se eu estivesse dando continuidade a esse legado. É muito interessante isso, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro da maternidade, eu consigo ser fiel à minha mãe também, quando ela teve uma perda gestacional, já de termo, né, que a gente fala, já 39 semanas, perto desse neném nascer. Sim. E eu lembro que no começo foi muito difícil para mim lidar com essas mulheres. E o mais interessante, eu até me emociono quando eu falo isso, é que a maioria delas falava assim: como é que eu vou chegar em casa e dizer pro meu filho que o irmão não vai chegar? Você tinha que idade quando isso aconteceu? Eu tinha 4 anos. E eu era essa irmã que ficou estava esperando em o casa. filho chegar. E elas perguntavam isso pra mim, parecia que iam me rasgar, sabe? Era muito interessante isso. Era como se eu estivesse querendo salvar, sabe, a minha irmã e todas aquelas crianças, assim. Então eu tô há 11 anos dentro do hospital. São 11 anos já de caminhada aí no hospital. E eu descobri recentemente, e quando eu digo recentemente, acho que deve ter umas 3 semanas, que em todas essas crianças eu tentava salvar, né? Sim. A minha criança que tinha sofrido lá atrás. Isso é muito Isso é bem forte, né? A gente que caminha nesse caminho da constelação, né? Uhum. A gente vê como essa dinâmica, ela reverbera em toda a nossa vida, né? Esse do salvar a você mesmo, né? Quando você é criança. Eu imagino quanto isso termina impactando, né? Durante toda a sua vida mesmo, né? Sim, sim. Muito. E assim, e é interessante como quando a gente tá, né? Como eu estava, não vou falar que são todas as pessoas, mas como eu estava nessa dinâmica, né? De tentar me salvar em outras crianças, tinha uma arrogância muito grande, né? Eu não consigo salvar as pessoas. Eu não posso salvar ninguém, né? Sim. A única criança que eu posso salvar, ou que eu posso mudar o destino, sou eu mesma. Né? Mas a gente fica muito procurando fora porque é muito difícil a gente lidar Olhar com pra isso dentro, dentro, né? Então, começa a trazer muito peso. Por que hoje em dia eu acho que a gente vivencia com muito mais facilidade essa transição de carreira, né? A transição de carreira hoje a gente consegue perceber muito que as pessoas estão saindo da missão e indo para o propósito, né? Mas Como as pessoas às vezes estão transicionando totalmente diferente. E a gente vai falar mais sobre isso, vai aprofundar mais, mas assim, isso é algo fantástico. Quando a gente está na missão, a gente precisa estar ali, a gente precisa agradecer. Então hoje eu consigo visualizar de uma outra forma, trabalhar ali dentro do hospital. Mas começou a ficar muito pesado, né? Começou a ficar muito pesado para mim estar ali, porque ia ser um salvamento que eu nunca ia conseguir fazer. Até porque quando a gente traz para consciência, né, a coisa tem que... A gente não consegue, depois que a gente vê, Desver. né, desver. Que massa. Então, eu acho muito interessante essas dinâmicas. Sim. E só para falar da educação física, que recentemente eu não sabia, assim, eu não sabia que tinha sido nesse nível, né? Meu pai, na época que ele saiu, que ele entrou na faculdade de medicina, ele já dava aula, e aí ele dava aula, acho que, se não me engano, era no Colégio Ateneu, ele dava aula de educação física, só que na época não tinha faculdade de educação física, então ele fez um curso específico, que era tipo de 6 meses, como se fosse uma especialização. Ele também era atleta, né? Atleta conhecido, inclusive, no estado, rodava o país aí jogando basquete e vôlei. Sim. Claro, Eu não podia ir muito longe. E a fruta não cai longe do pé, não, né? não cai, não cai. E aí ele fez esse curso, ou seja, meu pai, além de médico, também é, de alguma forma, profissional da Sim. educação física, né? Então, assim, eu fiz como se fosse só pra cumprir aquilo ali mesmo. Foi muito interessante, porque eu nunca trabalhei com educação física. Nunca. Então, a psicologia chegou na sua vida de forma muito intuitiva, Sim, né?
É como se o sistema tivesse me jogado lá mesmo. Sim, É impressionante. Só foi. Foi Foi. indo e Foi. desagou lá. Acabei fundo, como diz. Sim, Mas geralmente é assim, né? É. O sistema vai chamando, né? Você não Isso. sabe o porquê, mas vai Isso. fazendo, né? Agora, para o leigo que está nos assistindo, basicamente, assim, a diferença da missão e do propósito, para a pessoa ir acompanhando do que a gente está falando, né? raciocínio. Sim, basicamente. A missão é aquilo que o sistema Isso, chama que você, chama, né? Isso, para você cumprir alguma função ali. E o propósito, ele é como se fosse assim, é algo que vai além, né? Que exige uma qualidade específica que você trouxe, né? Que a constelação fala da alma, né? Sim, o Que a propósito da alma. Que a sua alma trouxe, né? E como a gente descobre essa qualidade? Que o Luciano até, quando a gente foi fazer o briefing, ele ficou bem curioso, assim. E eu lembro de uma dinâmica que foi feita, em que a gente fazia, obviamente, um centramento, né? Para poder ir lá para a nossa infância e sentir o que faltou, o que os nossos pais não nos deram. E é muito, muito importante deixar claro que, assim, o que os pais não deram, não é que às vezes eles nem deram, às vezes eles deram, mas a criança queria mais, Sim. né? E a criança sempre quer mais. Então, o que a gente sente que faltou lá atrás? Né? E com o que faltou lá atrás, quais as qualidades que a gente criou porque faltou? Né? E nessa falta, a minha sensação, que os meus pais com certeza não vão concordar com isso, Sim. porque eles com certeza fizeram diferente disso, mas como foi a minha sensação foi de desamparo. Né? Dentro dessa dinâmica eu percebi que era como se eu me sentisse muito desamparada o tempo inteiro. Então, isso que aconteceu, né? Tipo, essa dor, né? essa ferida que ficou, fez com que eu me tornasse, porque daí eu vou tentar buscar uma qualidade para que eu me dê o que eles não me deram. E a minha qualidade, assim, eu acho que é muito, muito da minha alma mesmo, porque eu tenho essa percepção, é muito claro para mim, é acolhimento. Então, o propósito da minha alma é trabalhar com acolhimento. E aí talvez não é uma grande parcela da população, mas existem algumas pessoas que conseguem fazer isso, mas eu consigo associar a minha missão com o meu propósito. Então eu não preciso transicionar a carreira indo para um lugar totalmente diferente, porque o meu propósito é acolhimento. Então eu posso acolher dentro da psicologia, mas talvez eu precise ressignificar, por exemplo, o hospital, né? Como eu trabalho lá dentro, como eu visualizo aquele trabalho. Então, só para a gente entender, a pessoa que quer descobrir o seu propósito, ela tem que olhar para a ferida dela enquanto criança. Sim. Olhou para a ferida, viu lá o que ela criou para poder sobreviver. Sim. De acordo com aquela ferida. Sim. E no que ela criou para sobreviver naquela ferida, ela vai descobrir para onde ela está indo, para onde a alma dela está levando ela, que é o propósito. Isso. E aí, recentemente... Isso é bem... Assim, eu fico... É porque você quis traçar o caminho aí, né? Da chegada no então, baú, no fim do arco-íris, mas eu acho que vai muito assim, no processo terapêutico de autoconhecimento, sim. né? E eu estava falando tudo isso mesmo para falar da questão do autoconhecimento. Tudo Ninguém chega nesse parte caminho sem conhecer a si mesmo, né? Não. É extremamente importante, né? A gente fazer com calma e cuidado, inclusive. Porque, assim, é como eu falei, a gente tem que fazer todo um centramento, é toda uma meditação, é todo um processo de esvaziamento para que você faça o contato com essa criança, para que você consiga dialogar com ela, entender qual é essa dor, quais foram as coisas que faltaram ali. Então, assim, não é que não deram. Eu tenho certeza que os meus pais deram tudo que de melhor que eles poderiam dar. E eu não fui uma criança desamparada, eu não fui uma criança abandonada. Meus pais não se separaram, eles estão juntos até hoje. Então, assim, essas feridas eu não tenho. Mas a minha criança, em algum momento, ela se sentiu desamparada. Entendeu daquela forma. Qual foi? Exatamente. Talvez um momento específico que eu queria um amparo, que eu queria diferente. A criança não sabe pedir. Sim. E para a criança tudo é muito grande. Ela não tem, como a nossa mestra fala, né? Assim, no corpo de criança tudo é muito grande, às vezes ela não tem condições, ela não consegue sentir tudo aquilo, né? E aí fica muito maior.
A exemplo disso, é usado muito esse exemplo assim, que quando os pais viajam, né, às vezes faz uma Sim. viagem quando a criança é pequena e ela Sim. sente aquela dor do abandono, Sim, né, sim. que a criança não tem noção de tempo, então ela sentiu aquela dor do abandono, ficou ali, nunca, Exatamente. né, mais um detalhezinho da vida assim, né, que a criança não... Vou dar um exemplo, assim, ele me perdoe, mas meu irmão mais novo teve, quando ele era criança, minha mãe viajou para um congresso, algo do tipo, e acho que ela ficou 2, 3 dias fora, pouco tempo, assim. Quando ela voltou, ele já estava ficando aqui assim, como se fosse um frade, sabe? Sem cabelo, ele começou a arrancar cabelo. Foi uma angústia de separação que ele sentiu, tão grande, que ele não deu conta. Então, quando ela voltou, 3 dias depois, já estava fazendo um buraco aqui. E ele precisou ir para psicóloga, para fazer, né, tratamento e tudo. Então, assim, Que idade minha mãe ele não tinha? abandonou. E acho que ele tinha, ele devia ter uns 4, 5 anos, talvez um pouco mais. Mas, assim, ela não abandonou ele, entende? A dimensão que a criança dá à coisa Isso, é muito porque diferente. a sensação da criança é muito diferente, né? Até hoje a gente é adulto, a gente ouve muito falar da criança interior, da ferida da criança, mas o quanto a gente, adulto ainda, a gente faz umas birras, né? Ou quando a gente tá com raiva que a gente se desorganiza todo, né? O quanto da nossa criança não tá ali se manifestando, porque quando a gente tá enquanto adulto, que a gente consegue respirar e centrar aquela raiva, a gente percebe que ela tá localizada só em um lugar do corpo e não no corpo inteiro, né? Sim. Então, para a criança é muito, as emoções são demais e a gente agora, a gente está começando a ensinar as crianças a nomear. Né? Hoje em dia a gente fala sobre inteligência emocional, hoje em dia a gente conversa com as crianças e fala para elas, ou tenta mostrar para elas, tenta trazer para elas o que é que está acontecendo realmente, para poder dar dimensões em que elas deem conta, né? Deem conta de receber também. Mas se fala delas entenderem o sentimento que elas estão sentindo. O sentimento. E validar, Sim. que eu acho que é o mais importante. Sim. A gente invalida Sim. muito os nossos sentimentos. A gente, enquanto adulto, faz isso, né? Quizá crianças, né? Exatamente. E a gente faz isso com a criança também. Isso, era isso que eu ia dizer, o pior de tudo é isso. E o adulto... A gente como pai e mãe, muitas vezes, né, passa despercebido e Porque termina foi o que invalidando o aconteceu sentimento. com a gente, né? E aí a gente vai naturalmente replicar. Hoje em dia é muito mais falado Sim. sobre isso, né? Sim. Como lidar com a birra das crianças. Antigamente, pai e mãe botavam de castigo, davam um estado, queria nem saber, né? Engula o choro, né? Engula o choro. E foi um tal de engolir choro, engolir sapo. E quando vai fazer o curso de constelação, termina tendo que colocar tudo para fora. Ainda né, bem poder... que tem essa oportunidade, Com ainda certeza. bem. Então, que começa a ter um discernimento, né? De trazer poder. para consciência, né? Sim, é importantíssimo. Então, nessa jornada aí do autoconhecimento, Camila tem uma caminhada aí bem maior, vamos dizer assim, mas o que eu vejo sempre é essa coisa do trazer para a consciência. Isso me chama muita atenção. Eu acho que tudo na jornada do autoconhecimento, inclusive missão, propósito, ela começa no trazer para a consciência. Sim. Não. A gente só pode transformar o que a gente consegue nomear, né? Sim. Então a gente só consegue ter real percepção e transformar qualquer coisa e modificar se a gente se der essa oportunidade de olhar para isso de uma forma diferente, né? Então, talvez é porque como eu consigo fazer meu propósito junto com a minha missão, assim, né? Eu consigo caminhar lado a lado. Mas talvez se eu estivesse numa área totalmente diferente, eu talvez já não tivesse dado conta há mais tempo. Já tivesse saído, né, de uma primeira formação há mais tempo. E assim, mas veja, eu precisei de 11 anos dentro do hospital para entender que eu nunca ia conseguir o que eu queria, que era salvar minha criança lá dentro. E eu cheguei, assim, Luciano sabe um pouquinho, porque a gente chegou a fazer uma constelação sobre isso, né? Luciano me ajudou até, fez uma constelação para eu poder visualizar realmente o que acontecia, essa minha relação, né, ali com o hospital. E sou muito grato pela confiança de poder lhe ajudar nesse ponto aí. E aí quando eu vi o que é que me fazia sentir um peso ali dentro, né? Eu sempre gostei muito do meu trabalho.
E como é o meu propósito, então, enquanto eu estou fazendo os meus atendimentos, enquanto eu estou com o público, é como se, assim, eu não sei explicar, assim, é como se a minha alma expandisse de uma forma e eu me sinto muito leve. Ô, Camila, Enquanto eu mas estou nos atendimentos. me vem uma dúvida aqui. Você trouxe para a consciência, a gente está falando, né, desse caso Sim. prático seu aqui, da sua vida mesmo, então vamos tirar essa dúvida, né? E aí vai servir também para quem está nessa busca, né, do propósito e tal. Quando você trouxe para a consciência que você estava vendo naquelas crianças, né, a sua criança que você queria salvar, quando você traz isso para a consciência, o peso inicia ali ou você sentia um certo peso anterior e é por isso que você foi buscar a consciência? Você entendeu minha pergunta? Entendi. Então, o peso ele já vinha de algum tempo já. É assim, a gente precisa cumprir a nossa missão. Ela é extremamente importante para o nosso sistema que a gente cumpra ela. Sim. Mas ela tem um tempo, né? Pra gente cumprir. Depois disso começa a ficar pesado. Quantas pessoas a gente conhece que estão numa profissão há 300 milhões de anos. Exatamente, E aí esse chega ponto uma que eu hora queria chegar. que tá só pelo dinheiro, que já não aguenta mais. Mas que acho não que vai do suporta. despertar de cada um, né? Isso. Cada um vai ter seu tempo do seu despertar. Sim, e a ideia aqui às vezes dá um estalo pra ver. Sim, a pessoa que em casa que estiver Você assistindo tem vai... essa chance, né? Às vezes tem você essa tá chance. aqui. Eu lembro quando eu era mais nova, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha uns 15 anos, eu acho, e eu lembro que eu dizia assim, gente, eu acho um absurdo, a gente é muito novo para escolher a profissão. E uma profissão que a gente vai ficar a vida gente falou isso inteira. no episódio passado, não foi? Não, é interessante como esse podcast aqui trata, seja o tema que a gente traz, Sim. ele trata exatamente desse ponto. Meu Deus, podia mudar isso, assim, as crianças com 15, 17 anos já têm que escolher o que elas vão ser pro resto da vida. Mas Isso o é um massa, peso muito mas grande. veja, o massa, quando eu tinha 15 anos, a ideia é que era parte da vida. Hoje, transição de carreira é o que mais se Pronto, fala. é o que mais se fala. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tá aqui conversando com uma pessoa que acha que ainda tem que continuar na missão, que mesmo estando pesado, tem que continuar lá. E vai assistir aqui o nosso programa e vai se tocar. E vai tipo dizer, assim, não, "Oxê, veja, mas tem uma outra É. coisa que eu gosto. E outra, tem pessoas, às vezes, que chegam a se aposentar. E depois da aposentadoria, elas vão pro Vamos propósito. buscar. desperta." Não é que desperta, é que, tipo assim, eu já cumpri aqui meu papel. Agora que eu estou aposentada, eu não tenho mais obrigação nenhuma. Eu posso fazer uma coisa que eu gosto. E vai fazer artesanato. E vai fazer bolos. E vai fazer tantas Interessante outras isso, coisas, porque você já não se cobra mais. Né? Mas isso é o pessoal mais velho. Essa galera de hoje em dia, os mais novos, não ficam mais na missão há muito tempo. Eles rapidamente, eles já... Porque eles, essa geração mais nova, pelo menos é uma percepção minha, né? Eles buscam muito a qualidade de vida, assim. Eles buscam muito o propósito das coisas, né? Eles fazem por propósito. A gente fazia muito por dinheiro, né? O que vai dar dinheiro, o que é rentável. Então, assim, eu ouço as pessoas falando, minha filha queria fazer psicologia, mas disse ela que não dá dinheiro, não. Eu digo, veja, Sim. dar dinheiro não. Ninguém dá dinheiro assim. Mas se você, né, for um bom profissional, se você correr atrás, se você fizer por onde, e se você tiver no seu propósito, o dinheiro vai vir. Agora me surgiu uma dúvida. Antes de começar isso aqui, eu tinha uma ideia diferente disso. E pelo que a gente está conversando, então, você falou aí, cumprir uma missão. Então é como que a gente precisa, de fato, passar pela missão para reconhecer o propósito. O sistema, ele vai te levar para lá. Porque poderia ser um pensamento assim, ai, que droga, fiz algo a minha vida inteira que não era, Sim. que não me deixou feliz, tal, Sim. não devia ter já sentido despertar para o meu propósito Sim. desde cedo, tal, mas não é. Não, você, Tem que ter aquela fase, tem que passar aquela fase para resgatar aquelas... exatamente. Até porque, assim, o sistema, ele vai... A gente sabe, né? O sistema, ele não Não tem aceita. como fugir. Ninguém se a gente sinta... não foge do nosso Ninguém se sinta, ai, perdi 20 anos da minha vida fazendo algo que não era o não. propósito da minha alma. Tinha que passar por isso. Tinha que passar. Se você vai passar 5, se vai passar 10, vai passar 15, 20, cabe a você buscar o seu conhecimento, o seu autoconhecimento. E outra, eu acho que uma coisa que é muito assim, que a gente normaliza demais, e eu até brinco de que as pessoas romantizam demais, por exemplo, o burnout.
né? As pessoas falam muito, mas as pessoas acham legal você ficar até altas horas, você tá exausto, você achar que o trabalho tem que ser um saco, entendeu? As pessoas acham que é normal. As pessoas acham que trabalhar não pode ser algo prazeroso. E não é que todos os dias eu vou estar cheia de felicidade de estar, sei lá, atendendo, porque tem dias que eu não tô legal, tem dias que eu tô cansada, não dormi bem. Mas, no final de um atendimento, sempre tem algo positivo pra mim. Sabe? Tem algo positivo. Ainda que eu esteja cansada, ainda que eu esteja de saco cheio, às vezes eu tô daquele jeito. O Luciano me conhece, porque quem sabe que eu sou uma pessoa meio... Às vezes eu tô estressada, às vezes eu tô irritada. Mas na hora que eu chego, né, pra fazer, né, o meu atendimento, eu deixo tudo que é meu e assim, e parece que eu entro num outro mundo, num outro universo. Dá para um lugar vazio, né? Eu vou pro meu centro vazio, entendeu? E chego lá, mas assim, eu tô num processo, nesse momento, e foi muito legal que a gente tinha conversado sobre eu vir pra cá lá em dezembro, e de lá mesmo eu falei sobre missão e propósito, né, que eu achei que era um tema legal, e de lá pra cá eu tô num processo muito louco de perceber a minha missão, e assim, o peso já vinha antes, e só porque estava pesado eu procurei. E geralmente é assim, Geralmente né? O pessoal é assim. que faz transição de carreira, quando chega a se tocar, assim, pô, eu tô muito feliz nisso aqui. Exatamente. E até comentei, eu não sei se eu comentei com o Luciano essa frase, mas eu falei assim, gente, eu não quero esperar ter um diagnóstico de um burnout. Ou esperar se aposentar. Não, aí eu não... Mas muita gente, como você mesma disse, né? Eu não Muita ia nem gente espera não, se eu não ia dar aposentar, conta. mas o que é que vai me fazer feliz Não, mesmo? eu Agora não. que eu já cumpri minha missão, agora eu vou fazer o que eu gosto. Exatamente. Não, eu não conseguiria. Mas em contrapartida, o que você estava falando aí é que essas gerações que estão Sim. vindo já estão despertando muito mais Já cedo. tão, Né? porque a gente fala melhor. Acho que a nossa geração começou a falar sobre transição de carreira. Sim, A sim, gente sim. conhece pessoas Eu que ia transicionaram perguntar quem se carreira. atribui Isso isso, né? Essa nova geração já não... Porque eu acho que já foi ficando mais suave, né? Eu acho que já foi ficando mais suave. Eu acho que pra minha família, para os meus pais, seria mais difícil transicionar carreira. Sim. Nem pensariam na Não, possibilidade. Né? Tem provavelmente- uma família para sustentar, tem que ganhar dinheiro. Exatamente, Primeiro, né? Exatamente. E assim, as novas tecnologias vão trazendo novas possibilidades, né? Então as pessoas vão fazendo... vão pensando em coisas diferentes. Eu acho que tem muito isso também. Me vem uma coisa assim, né? Você falou essa questão da família, né? De sustentar a família. E hoje a gente vê uma construção, eu estava até comentando isso com minha filha hoje, né? Essa desconstrução da família que vem existindo. Eu estou martelando nessa coisa, né? E você acha que tem a ver essa não constituição de família cedo, que as famílias estão sendo constituídas mais na frente um pouco, com essa visão voltada para a profissão mais cedo e a família mais tarde, quando antes era o inverso, era a primeira Sim. família, depois Sim. a profissão? Sim. Faz algum sentido isso? Faz sentido. Eu acho que faz muito sentido. E aí, eu não vou falar que eu sou estudiosa do tema, Sim. né? Para não dizerem aqui. É muito mais pelas minhas percepções, assim, do que eu visualizo. Mas eu acredito que seja... Eu acho que quando a mulher saiu, né, de casa para trabalhar, né, isso a gente sabe, né, Cris sabe melhor Sim. do que eu que tem filho, sabe como é difícil essas jornadas triplas, quádruplas Sim. e por aí vai, né? Sim. Porque é trabalho, é filho, é marido, é podcast. É administrar a casa. Exatamente. Então, assim, são muitas Rapidão, eu coisas. fiz essa pergunta a ela no primeiro podcast aqui. No nosso episódio piloto. Como é que você vai dar conta disso tudo? Aí enumerei exatamente isso que você trouxe aí, né? Podcast, casa, família, E a filho resposta e tal. foi objetiva. Ela deu uma resposta assim tão objetiva que ela disse: você para entender tinha que ter nascido mulher. Algo assim, né? Foi, eu disse, você não vai saber nunca, tem que nascer mulher para entender como é que a gente faz tudo isso. Esse cérebro multitask aqui, que Sim. é uma coisa impressionante. Mas eu acho que quando a mulher saiu de casa, né, para poder trabalhar e ganhou sua independência mesmo, eu acho que talvez até, e aqui é só uma suposição, assim, eu não sei se nós mulheres não estamos aí tentando resgatar todas as mulheres que não puderam, né? Não puderam ir para o mundo, não puderam viver os propósitos, porque tinham que obrigatoriamente estar dentro de casa, obrigatoriamente estar criando filho, obrigatoriamente cuidar, né, do marido, ou ser... Eu estava conversando essa semana sobre essa questão da gente casar e mudar o nome, né, colocar o sobrenome do marido. E o quanto isso, na verdade, simbolizava que agora você era propriedade dele, né?
Você deixava de ser do seu pai, da sua família, e você se tornava propriedade daquela outra família. Hoje em dia já pode o marido colocar o sobrenome da mulher. Exato, eu digo que é só fácil se for assim, porque também os dois têm trabalho, entendeu? Mas, Eu não vou ter trabalho sozinha não, de mudar documento. ó, em defesa dos Não estou homens dizendo aqui, que está certo ou errado, tá? Então, eu acho isso um simbolismo bem interessante. E aí eu concordo que a mulher tem que colocar o nome do homem e o homem Sim. da mulher também. Porque imagine o quanto isso é forte de você, na visão sistêmica até da constelação, né? Você deixar sua família de origem, Sim, né? E Sim. aí você está assumindo a outra família. Ou seja, Sim. você coloca o nome de sua esposa em seu nome sim. e sua esposa coloca o seu no Sim. nome dela. E vocês vão criar um novo sistema, né? E cada um E vai vão criar um novo receber sistema a família um do outro. Como do a sua. outro, né? Como a sua. Interessante isso. E criar nova a partir Vai ter daqui, que né? botar meu nome agora. Eita, Mas meu nome é o nome do meu avô, é Luciano Vieira Tô Nascimento brincando, Neto. Não tá? dá. Se safou, beleza. Ah, a gente vai discutir isso depois, sistemicamente, Depois, viu? vamos fazer uma constelação. O pra módulo gente vai ser tratar quando? disso. Em junho, né? Depois a gente conversa sobre isso. Tá bom. Mas eu acredito que talvez seja que isso tenha. Pode ser, né? É uma das suposições, né? Sim. Bert já dizia, né? Que nada é 100%. Cada situação vai ser diferente. Mas talvez todas essas mulheres que tinham desejos reprimidos. Quantas mulheres quiseram estudar? Não só mulheres, pessoas, né? Quiseram estudar, quiseram trabalhar, quiseram fazer algo diferente do que a família fazia e não puderam. Né? Então eu acho que essa geração nova, acho que está meio que tentando resgatar isso, né? Para depois ir para esse outro ponto aí, que é a constituição da família mesmo. Mas tem várias outras vertentes, né? No momento que ele estava falando, me veio uma coisa. De que pode ser essa coisa assim, do autoconhecimento, da terapia. Uhum. Na época dos nossos pais não tinham tanto isso, né? Não. Esses processos de autoconhecimento não tinham. Eu acho que os processos de autoconhecimento, eles vão... chega mais cedo para essa geração, Sim. então eles vão despertar mais cedo também. Também. Mas eu acho que isso não é incompatível com construir a família. Foi o que eu pensei. Talvez Não, sejam não coisas sei, separadas, sim. na verdade, né? Eu estou Sim. falando só da inversão do momento, porque assim, nas nossas gerações para trás, primeiro se constituía a família e depois... E também e aí não tinha naquela época essa abertura para a mulher Sim. trabalhar fora e tal, Sim, né? Então então, é tudo, isso é uma tá tudo construção, ligado, né? Ah. Legal. Já estou aqui com a cabeça Borbulhando. processando, borbulhando tanta Organizando coisa, aqui as ideias. Já estou atrás do meu propósito aqui, É. da missão, tentando entender tudo isso. Que Sim. bom. Mas é importante, assim, como o Bert fala, né? Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir fugir, né? O livre-arbítrio, né? Ele fala que a gente não tem livre-arbítrio, na verdade, porque o sistema sempre vai trazer algo para que a gente possa, né? Apaziguar algo que faltou lá atrás, né? Reorganizar, readaptar o sistema. Então, a gente vai passar por esse processo de missão, mas eu acho que o importante é a gente tentar, antes de chegar num limite, buscar. Que muitos adoecem, né? Exatamente. Ou se aposentam. Por invalidez, inclusive. Quantas pessoas jovens se aposentam por questões psiquiátricas? Porque não dão conta do trabalho, porque aquilo não faz bem, porque não é o que você realmente gostaria de fazer, né? E é como eu falei, a minha missão e meu propósito estão muito ligados, então assim... Você foi um ser abençoado nesse sentido, né? Porque a Exatamente. maioria das pessoas, eu acho, pelos os exemplos que eu Sim, vejo aí de transição sim. de carreira, não tinha nada a ver. Nada a ver, exatamente. E a coragem daquela pessoa para largar aquilo Isso. e partir para algo completamente Que é outro no conceito. escuro, que você vai sem saber se vai dar certo, se não vai, né? Exatamente. E Que é outro quando se tem conceito que a gente família é mais tá mudando, né? difícil ainda. Ter essa coragem para largar eu ia tudo. puxar esse assunto agora, transição de carreira, né? Como faz É pra gente preciso ter pensar coragem. nisso, né? É coragem, Então, não é mas só coragem. é né? coragem, muito autoconhecimento para você, de fato, ir para um lugar que faz sentido para você. Sim. E calma, paciência. Você não vai largar tudo e sair correndo, porque você é adulto, Sim. né? A criança tem aquela ânsia de resolver tudo logo, né?
E aí... Massa, isso aí foi massa. E aí gerou um outro sofrimento, por exemplo, em mim, né? Gerou um outro sofrimento, porque quando eu já vinha sofrendo, já vinha sentindo dores, né? De que aquela missão estava demais para mim. Mas quando eu descobri o que era, a minha criança queria correr. Sim. Chega, eu quero ir embora, não dá mais, eu vou... Mas peraí, eu tenho conta para pagar. Eu tenho uma realidade na minha frente. Vamos pro adulto, né? Vamos trazer pro aqui adulto. E assim, e como eu não sou casada, facilmente eu voltaria para casa dos meus pais. É muito fácil isso acontecer, porque os meus pais me acolheriam. Mas aí eu voltaria a ser criança, né? E aí eu tenho que ver o que eu estou disposta a fazer, porque o adulto paga o preço. Paga o preço. Então, assim, não é simplesmente, eu não quero mais porque isso aqui já não serve ao meu propósito mais. Então, na ordem aí seria autoconhecimento. Pra mim é o tempo inteiro autoconhecimento. Depois... Aqui é o ponto de partida. É o ponto de né? partida. É o ponto de partida. Sem autoconhecimento você não vai ser duro. Depois... Porque no autoconhecimento é que você vai nomear a sua dor, você vai descobrir o que é que está doendo realmente. Porque às vezes a gente nem sabe de onde está vindo a dor. Sim. Né? Eu tinha algumas áreas da minha vida que eu achava que estavam desmoronando, e na verdade não eram as áreas da minha vida, era essa, especificamente. Então eu tinha que descobrir onde é que estava a minha dor. E aí quando eu descobri onde é que estava, eu fui olhar para ela, fui descobrir qual era a minha dor, e aí eu vou começar a trabalhar nessa dor para que ela doa menos. Eu vou começar a olhar para esse lugar, para esse trabalho de uma outra forma, agradecendo, porque ele foi extremamente importante, por todos os outros que vieram antes e não puderam fazer isso. Que massa. Então a minha missão, ela é extremamente importante, ela não é só dolorosa. Quantos no meu sistema não tiveram esse amparo? Luciano conhece um pouquinho mais da minha história por conta das constelações mesmo que ele visualizou. Quantas crianças mortas, quantos abortados eu tinha emaranhamento. Então, quantos deles foram vistos enquanto eu trabalhava ali dentro da maternidade? Sim. E eles precisavam ser vistos, e era eu quem olhava por eles. Então, o quanto foi importante. Se eu não olhar desse jeito para a minha missão, eu não vou conseguir ir para o meu propósito. É interessante isso até para os jovens, né? Não adianta querer pular a fase da missão. Não, ela é importante. E Ela é quando a gente importante. entende a importância dela, e quando a gente reverencia mesmo todos eles que vieram antes e que confiaram em você essa missão, veja como fica muito maior. Não é melhor de ouvir? Eles confiaram a você essa missão. Cris, é você que tem essa missão. Todos eles não conseguiram. E eles confiam em você. E você, do seu lugar de pequena, faz: eu vou aqui honrar a minha missão. E quando eu acabar ela e sentir que eu posso ir para o meu propósito, eu falo: agora eu escolho honrar vocês de uma forma diferente. E aí tudo flui, né? E E aí aí a vida tudo flui. Porque quando você vinha falando assim que... E aí a gente consegue marcar de vir pro podcast. Porque antes eu não conseguiria sentar aqui e conversar com vocês. Olha, Porque não que faria maravilha. sentido para mim como tá fazendo agora. Sim. E aí isso é interessante pro pessoal Agora, entender isso, quando né? a gente fala assim, Sim. né? Esse desbloqueio. Sim, Que a gente faz por esses antepassados, né, tal. Talvez venha um pouco de peso, né? E é esse peso que a missão traz, né? Para a gente poder olhar para o propósito, né? Porque também os antepassados querem que a gente venha, que a gente dê aqui sim. o que a nossa alma veio dar. Sim, né? sim. É como ele fala, né? Na verdade, a gente acha que necessariamente é algo ruim, que eles impõem a gente, e não é. Somos nós, crianças amorosas, que todos nós somos. Tudo é por Nós amor, né? acreditamos. A lealdade da criança. Exatamente. Nós acreditamos que somos capazes de fazer isso por eles. Né? E ao mesmo tempo que a gente emaranha com eles, na mesma proporção, eles querem que a gente siga. Eles querem que a gente não repita essa história, que a gente vá adiante. E eles abençoam a gente. Mas a gente precisa ir para o nosso lugar. Olhar, né? Olhar, ir para o nosso lugar de pequeno, largar esse amor cego, né, da criança que acha que vai dar conta, que tem um pouquinho de arrogância também aí, né? Porque a criança jamais daria conta. Imagine eu dar conta de um monte de criança que morreu. Sim. Por N fatores que eu nem sei quais foram, né? Mas por amor eu falei: não, eu vou fazer isso daqui. Eu vou dar conta, né? E aí chega uma hora que você não dá conta. É aí que a missão pesa. Sim. Porque na verdade você não vai dar conta.
E aí você honra aquilo, tudo que aconteceu, porque você entende que é importante e que acontece mesmo, porque vai acontecer, os emaranhamentos eles acontecem. A gente querendo ou não, porque o sistema inclusive nos usa para que essas pessoas, né, sejam vistas, sejam reintegradas a ele. E aí a gente pode seguir de uma outra forma. Mas veja, esses 11 anos no hospital, eu falo para todo mundo, esses 11 anos no hospital eu ainda tô lá, continuo lá. Não é que eu vá sair, mas assim, esses 11 anos dentro do hospital me ensinaram coisas que se eu tivesse só na clínica, eu não saberia. Porque é o que eu falo, assim, eu sou muito grata, porque eu consigo trabalhar, né, dentro da psicologia, eu trabalho enquanto o trauma está acontecendo. Sim. Enquanto uma pessoa está perdendo uma mãe. Sim. Na hora que a mãe descobre que perdeu o bebê. Então, o que eu posso fazer? Diferente do trabalho no consultório, né? Isso. Que você sempre vai trabalhar o pós. O pós. Né? Caramba, aí é muito forte isso, né? Muito Porque forte. você está naquele momento ali, né? Que a pessoa está sentindo a dor, né? Talvez você tenha uma chance um pouco maior de mudar a percepção da dor para aquela pessoa. É Exatamente. Isso? É isso. É minimizar um pouco, né? Porque Sim, a dor vai sim, acontecer. claro. Mas você conseguir minimizar um pouco enquanto ela acontece. Isso é fantástico. Caramba, Isso é é muito muito massa, é importante. muito legal. Isso é fantástico. E aí que eu falei, assim, tipo, se eu não tivesse talvez unido minha missão com o meu propósito, eu Sim. não faria sentido estar tanto tempo lá, entendeu? E até Mas não, como está dentro do meu propósito, Sim. e até não suportaria, né? não. Porque É é pesado. muito doloroso, né? Você ver as pessoas passando por tudo que elas passam ali, né? Bem forte, né? A cara de Cristo. Dói em mim. É. Esse assunto mexe demais. Imagino. Eu estou emocionada com esse tema, com essa história. Agora vamos lá. Massa. Propósito, missão, né? Começa na missão, a gente vai pro propósito. Como descobrir esse propósito? Assim, existe alguma técnica? Só no autoconhecimento? Autoconhecimento é a base, beleza. Mas assim, existe algo que se possa fazer ou olhar para poder ir em busca, cada um de nós aqui, em busca desse propósito? Então, lembra que eu falei lá de tipo, da gente descobrir qual é a nossa qualidade, né? O que a gente trouxe, o que foi que a gente fez, né? Sim. Com aquilo que faltou, que foi que a gente trouxe de qualidade pra gente. Como chegar nisso? Não é do dia pra noite. Ele é quer um autoconhecimento. Ele quer uma... Ele quer o mapa. Foi naquela hora quando eu falei. Ele quer o procurar. caminho do arco-íris para saber chegar lá no tô pote doido pra de ouro. saber aqui. Eu Eu e todo mundo que tá assistindo, a gente tá doido pra saber. Eu vou perguntar aos duendes se eu posso passar esse arquivo pra você. Mas isso Mas se assim, trabalha, por exemplo, em consultório? Isso a gente pode trabalhar, é isso que eu tô falando. A gente busca ver qual é a ferida dessa criança, Sim. quais as qualidades que ela trouxe pra ela, e aí você tem lá a qualidade da sua alma, por assim dizer. Mas Camila, como é que essa qualidade já veio com a alma? Sim, a sua alma já trouxe uma qualidade para as experiências que você teria que passar. Então aquilo que você sentiu lá, é porque no fundo já vinha com É como se você. fosse uma preparação para você. É uma preparação para você se desenvolver. mostrar. E você mostrar isso. E aí uma vez que você descobre isso, eu sou muito da intuição, assim, eu acho que a gente tem muito as sensações. O corpo, antigamente eu achava que o corpo era, eu costumo me abrir muito, né, então. Mas eu achava que o corpo era um aprisionamento do espírito. Na minha visão espírita, na minha época que eu frequentava centro espírita, eu achava que o corpo era um aprisionamento do espírito. E eu queria estar vagando livre por aí. Hoje eu tenho uma percepção diferente. Hoje em dia o meu corpo, eu entendo ele como um veículo para essa experiência aqui. E eu só descobri isso tem poucos anos, tem uns 3 anos, assim, foi que eu tive a sensação mesmo física de entender que eu só consigo vivenciar as coisas que eu gosto, que me trazem prazer, que seja ver uma praia, que seja sentir uma brisa, dar um abraço em alguém, porque esse corpo existe aqui. Quem fala é o corpo. Quem fala é o corpo. Na verdade, o corpo é um veículo, como qualquer outro, assim, pra gente estar aqui. Sim. E, inclusive, é através dele que eu faço as minhas conexões espirituais, que eu sinto que as minhas orações fazem sentido, e principalmente é através dele
que eu tenho total percepção de que eu estou cumprindo o meu propósito. Porque enquanto eu cumpro o meu propósito, hoje eu tive um diálogo com a mãe, que teve uma situação complexa lá, e aí eu comecei a conversar com ela, e eu falei assim, tem uma coisinha que eu queria te dizer. E falei, poucas coisas, foi 2 minutos de interação com ela. E quando eu acabei de falar, ela se emocionou, agradeceu muito, e o meu corpo todo, assim, se arrepiou. Sabe quando eu falei da sensação de expansão, assim? É o seu sim. É o meu sim, é assim, é isso. E é através do meu corpo que eu sinto, sabe? E assim, você descobriu, digamos assim, você foi lá, passou pelo arco-íris, chegou no pote lá, descobriu qual era a sua, né? Qual é a sua qualidade, né? Qual é a qualidade da sua alma que você trouxe pra... E aí você vai encontrar coisas e lugares que fazem muito sentido. Porque provavelmente já são coisas que você já faz. São coisas que você já faz, que às vezes você faz meio, né? Por fazer, por sem fazer. aquela intenção, né? E aí quando você descobre qual é a sua qualidade, aí você faz, caramba, eu posso fazer isso aqui e em qualquer outro lugar. Às vezes não necessariamente no direito, mas e aí você vai para um outro lugar, mas tem alguma coisa que você já faz. Tem algo que você já faz aqui nos bastidores, no seu dia a dia, no seu hobby. Falando aí, já tá indo, né? vai sentindo aqui, né? Que você já faz no seu dia a dia e, poxa, olha aí. A gente falou aqui no podcast passado, eu não vou lembrar quem foi entrevistado, mas a gente falou assim, que no direito exige uma empatia com aquela pessoa, né, que você está atendendo, que trouxe uma situação para você, né, e você tem que se conectar com aquela pessoa para você entender o sentimento dela, para daí você conseguir colocar isso no papel. Sim. Né? Essa empatia mesmo. E aí eu sinto muito isso. Eu tenho uma empatia assim com todos que eu atendo, que chegam até mim, que é muito grande, sabe? Então eu acho que é mais ou menos isso aí que... porque o autoconhecimento também me atrai muito, né? Essa questão das constelações e tal, me atrai muito. Então, eu meio que já faço algo aqui no direito, que talvez seja a minha missão. Não sei, ainda estou descobrindo essa questão do propósito aí, né? Mas talvez a missão, o direito, eu tenho certeza que é. E aí eu já trago isso da empatia aqui para o direito, né? Eu já consigo, eu faço uma leitura muito, muito tranquila, assim, do que a pessoa que chega até mim quer me dizer, entendeu? Cris, um sentimento, né? Você conhece ele infinitamente melhor do que eu. Mas no briefing ele me falou uma coisa que você veja se não faz sentido o caminho dele no propósito. Eu perguntei a ele como é que ele tinha aprendido a se comunicar com o pai dele. E aí ele respondeu. Eu estou na Berlinda agora aqui. Vai. Não, e ele respondeu, ok. Sim. Não tem certo e errado. Mas, veja, ele me falou o quê? De empatia, né? Porque pelo que eu entendi, ele nunca foi ouvido. A qualidade que o Luciano traz é a escuta. Sim. Bastante sentido. Oh, já estamos chegando aí. Eu não vou pagar, Vai pagar, nada sim, por vai essa pagar. consulta aqui. Mas você entendeu? Entendi. Aí você entendi. vai vendo, tipo assim, e você não precisa largar o direito. Porque se você ouve de fato o cliente, você entende que você começa a ressignificar. Você sai de tentar salvar outras pessoas e você coloca o propósito da sua alma no que você está fazendo. E talvez aquilo que eu fazia com peso começa até a se tornar mais leve, porque você vai Exatamente, entendendo a porque dinâmica da você coisa. vai entendendo que você já não está fazendo mais pelo que faltou. Sim, Você está fazendo pela qualidade que você traz. sim. E aí você vai parar e escutar. Eu falei da escuta por conta disso que ele falou lá, mas eu nem sei se é essa dor da alma dele. E ele fala muito, né? É. Que ele tem essa escuta, ele tem a consciência, mas talvez não nesse grau que nós chegamos aqui, né? De que essa é a qualidade para você chegar no seu propósito. Sacou, né? Já tenho Peguei, um pouco diga. dessa consciência aí. Né? Porque você sempre falou da sua escuta e ele sempre falou, as pessoas se sentem à vontade para vir, para desabafar comigo, eu
Sim. Né? Você sempre falou isso. Eu nem pergunto nada, nem é de falar muito, mas as pessoas chegam e me contam, e desabafam. Criando essa confiança, né? Acho que é empatia mesmo, né? Uhum. Esse diálogo, né? É, a palavra que você usa sempre foi essa, né? As pessoas confiam em mim, Sim. se sentem à vontade para contar. Já me colocaram para pensar aqui, eu já estou me perdendo até no... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Já saímos do podcast. A última pergunta que você fez sobre o mapinha que você queria traçar. Aí me vem essa questão. Você acha que é possível uma pessoa... Porque assim, quando a gente fala em terapia, a gente fala de um acompanhamento profissional. Sim. E uma pessoa sem acompanhamento profissional, será que consegue chegar no propósito? Mais difícil, né? Fica um pouco mais difícil porque a gente fica um pouco solto, né? Mas eu acho que hoje em dia, depois que eu descobri principalmente, né? E eu descobri isso de várias formas, eu ouvi em vários lugares. Mas o próprio Bert fala, né? Para nós nos tornarmos mestres de nós mesmos, né? Então eu acho que tem algumas coisas assim que são bem chave. Eu até repostei, na verdade, um vídeo no meu Instagram ontem, que o rapaz falava assim, que ele foi pra psicóloga, e aí ele falou um monte de coisa pra ela, e no final ela virou pra ele e fez assim, tá, mas por que isso te incomoda? Né? E assim, isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias, que alguma coisa me incomoda, por que isso tá me incomodando? Então eu acho que o autoconhecimento começa de uma vontade real e genuína, de se conhecer. De querer olhar para aquelas questões. É difícil. O ponto-chave talvez seria encontrar o seu não, né? Para quem você vai dizer não ou para onde você vai dizer não. Sim. E o seu sim, né? Sim. Para onde você de fato quer, o que você quer fazer, né? Com quem você quer se relacionar, Sim. com quem você não quer. Eu acho que é muito isso, o não e o sim, né? Eu acho que quando a gente começa, é engraçado porque eu acho que as coisas vão se movimentando mesmo. Porque quando a gente começa a olhar pra gente e se conhecer de uma forma diferente, naturalmente algumas pessoas já não fazem mais sentido e elas nem vão chegar mais perto da gente. E outras vão surgir que estão mais ou menos na mesma vibração, com os mesmos interesses, né? Do contrário, não faz sentido. A gente vai cada um para um lado mesmo. Quantas pessoas entram e saem da nossa vida assim? Mas quando a gente não entende o nosso sim, o nosso não, a gente insiste muito. Não, isso é. Né? Com certeza. Quando a gente não conhece a nós mesmos, a gente insiste muito naquilo que... A gente tem uma tendência muito, como somos seres sociais, né? A gente tem uma tendência muito grande de querer se manter em sociedade, né? Tá ali na matilha, né? Para sobreviver. Que também faz parte do sistema, né? A gente tenta, né? Exatamente, a gente sempre está buscando pertencimento. E às vezes, quando a gente não sabe qual é o nosso maior interesse ou quais são as nossas reais vontades, qualquer lugar é lugar, né? Então, a gente lá na adolescência, quantos grupos diferentes a gente já participou, né? Com quantas pessoas a gente já se relacionou, que hoje em dia a gente faz, meu Deus, não fazia sentido nenhum. Mas a gente tava lá. E é uma forma da gente se descobrir. A adolescência é um momento da gente se descobrir, né? De um diferente, né? A gente vai para o mundo para descobrir quem é a gente. Porque até então a gente está dentro de casa e a gente entende que o nosso mundo são os nossos pais e a gente tenta, né, se ajustar ali. O pertencimento é só aquele. Depois a gente vai para o mundo e aí quando a gente vai para o mundo a gente tenta descobrir quem somos nós lá. E aí a gente chega agora na fase adulta e descobre que a gente não tem que estar fora procurando isso, é dentro, né? E olhando pra gente, pra poder descobrir quem a gente é realmente, se a gente é o que as pessoas vivem falando, né? Porque às vezes os nossos pais rotulam a gente de coisas que nem fazem sentido lá dentro, né? E a gente termina carregando aquilo. E a gente carrega como verdade absoluta. Como verdade. E vai, inclusive às vezes, indo pra grupos e lugares que nem fazem sentido, mas como disseram que a gente era aquilo, a gente tá lá. Sim. Faz todo sentido. E aí? Rapaz, minha cabeça tá aqui, ó. Vamos lá, missão e propósito. A gente tem que, né? Acho que cabe a cada um, né, que tá aí assistindo a gente, pensar sobre isso. Sim. E que nunca é tarde, né, para você pensar sobre isso. Nunca é tarde para você se autoconhecer,
E nunca é tarde para você fazer essa transição mesmo, né? Sim. Porque assim, no propósito, as coisas ficam mais leves, a vida fica mais fácil de ser vivida. Sim. E mesmo no propósito tem dias e dias, né? A gente tem que entender. É sim, como sim. eu falei, tipo, o adulto entende que existe um preço a ser pago, Claro. né? Não vai ser todo dia que eu vou querer estar lá. Mas não vai ser todo dia que eu vou poder sair para a praia porque eu tenho as minhas contas para pagar. E as contas para pagar não são apenas os boletos que vão chegar, não é só o aluguel, a conta de energia, a conta de água. Não, mas assim, o preço a ser pago em todos os sentidos mesmo. Às vezes de abrir mão de estar mais tempo com a família porque você, poxa, tem esse propósito aqui de falar. A pessoa que nunca foi ouvida, de repente está aqui com um podcast para que todos possam ouvi-lo, entendeu? Então, assim, isso faz parte de um propósito. Tem um porquê disso daqui estar acontecendo, entendeu, Cris? Então, assim, qual é, tipo assim, como é a sensação qual é a sua sensação quando você coloca a sua voz no mundo? Sim. Quando você, antes de começar o podcast, fala, gente, eu tento falar alto e ainda assim sai baixo. Sim, sim. Né? Então, qual o propósito disso daqui? Faz, e aí você poderia estar com seus filhos em casa, mas você não tá. Você tá aqui, cumprindo o seu propósito, entende? É um preço a ser pago. É o preço. E não quer dizer que é algo que vai, meu Deus, meus filhos... Não, veja, eu tô cumprindo o meu propósito, faz sentido pra mim. Sim. Falei pouco sobre você, porque eu conheço pouco, Cris. Não, mas aqui é pra falar sobre você. Não se preocupe. Não, eu tô usando o Luciano como exemplo, porque ele queria saber o caminho, entendeu? É, ele queria saber o caminho. Eles queriam saber o caminho das pedras. Que massa, eu tô feliz com esse papo. Apesar de ter ido pra Berlinda aqui. Eu acho que eu vou passar uma semana reverberando, caindo todas as minhas fichinhas, porque então, foi coisa. Foi muito bom. Que legal. Deixa um recado final aí para quem está ouvindo relacionado a essa missão e propósito. Deixar um recado final. Eu acredito que... Peraí, olha aqui. Olhando para lá. Muito bem. Eu acredito que o mais importante disso tudo é a gente entender, né, que a missão ela é extremamente importante para nós, enquanto para crescimento, para autoconhecimento, para a gente descobrir os lugares que cabem e não cabem a gente, para que a gente possa dar esse passo além e para esse propósito, que vai ser um lugar muito melhor, no sentido de que você vai sentir que você preencheu a sua alma, que sua vida faz sentido. Eu acho que a gente passa a vida inteira buscando um sentido na vida, e quando a gente chega no nosso propósito, a gente entende que tudo que passou antes valeu a pena, inclusive. Nunca é tarde para descobrir, né? Enquanto houver vida, há tempo de a gente fazer algo diferente. E uma outra coisa assim, que eu acho extremamente importante as pessoas saberem é que nos momentos de maior dor é onde a gente descobre o nosso maior dom. Porque é ali que a gente vai achar quais são as qualidades que a nossa alma trouxe para que a gente pudesse sobreviver e trazer algo melhor para o mundo. Perfeito. Que massa. Arrasou. No momento de maior dor é onde você é vai onde a gente encontrar descobre o nosso maior dom. Isso eu vou anotar aqui, que ficou muito legal. Vai dar recorte. Vamos lá. Pessoal, foi muito bom estar aqui com Camila. Camila, né, como sempre aqui, botando a gente para pensar, ela tem essa característica aí que é muito dom, forte nela, é um dom. Então, a gente vai encerrando hoje aqui, né, com essa energia assentando aqui em cada um. E sigam a gente nas redes sociais, mais uma vez. Sigam a gente nas nossas redes particulares. O meu Instagram é @vieiraluciano_n. Arrasou. O seu é? Cris 1509. E o meu é @porcamilapaixão. Que massa. Fiquem com a gente, sigam a gente lá. Valeu, um até abraço. A próxima. Ai, Jesus.